Olá, meus queridos, professor Marcelo Freire, estou aqui com o Machado de Assis para pegarmos alguns pontos importantes dessa obra magnífica, esplendorosa que é a Cartomante. Se tem uma obra que funciona como uma verdadeira aula de realismo, todos os elementos do realismo, mas sobretudo de Machado de Assis, é a Cartomante. O nosso principal ponto nessa obra, e vou só escrever o que eu falei e que é a base para falar de Machado de Assis, que ele é o cara do realismo no Brasil. Ele começa a escrever no romantismo, mas é com olha só, é com o Memórias Póstumas de Brás Cubas, agora saiu, que instaura-se o realismo no Brasil em 1881, estética essa que já na Europa vem desde 1857. Então é por isso que os nossos autores do romantismo, muitos deles vão beber nas fontes de realismo, de naturalismo, do simbolismo e do parnasianismo, que já estavam vigentes lá fora. Os melhores exemplos são o do próprio Machado de Assis e o do José de Alencar, que quando a gente considera o Senhora, que é um dos grandes romances do José de Alencar, é um romance com toda a linha de raciocínio do realismo. Marcelo, o que é essa toda a linha de raciocínio? A da crítica social. E uma crítica, em essência, à burguesia, considerando que, ao se oporem ao romantismo, nós temos o romantismo como a estética dos valores sociais e o realismo como a estética dos interesses pessoais. Então, o que significa isso? Quando a gente lê uma obra romântica, nós vemos que a intenção, romantismo, nós vemos que a intenção é a da valorização dos aspectos sociais ligados aos valores sociais, os ideais burgueses. Por isso que o amor é a grande espinha dorsal das obras românticas, por isso que o casamento, que é uma instituição burguesa, é o que se valoriza fortemente na obra. Mas a sociedade vai mudando e não mais correspondendo a esses ideais que vão se construir no final do século XVIII, perdão, para identificação, né, da sociedade burguesa no pós-evolução industrial. Beleza. No entanto, hoje, como vamos falar aqui do Machado de Assis, a crítica social é exatamente a oposição a tudo isso. E nada melhor do que vermos na obra A Cartomante esses pontos, né? Então, vamos fazer essas aulas da prosa na matriz, né? Então, Cartomante, Caso da Vara, Memórias Póstumas de Brás Cubas, A Escrava e a quadrilha do Jacó Pataxó, né? Cartomante, Memórias Póstumas, quadrilha do Jacó Pataxó, Caso da Vara, isso, e A Escrava, beleza? Nosso primeiro ponto, então, aqui é exatamente como a obra vai questionar o ideal de amor romântico e, sobretudo, desse amor romântico vinculado ao casamento. Porque quando aparecem as personagens, o Vilela, a Rita e o Camilo, então, Vilela, nossa senhora, o que vai sair dali? Certeza que é Vilela. Peraí. Então, Vilela, Camilo
e Rita, o Machado, ele, óbvio que vai te fazer pensar primeiro no lance do amor, né? Então Camilo tá com a Rita, né? O amor existe aqui entre eles, quando na verdade deveria existir entre ela e o Vilela, porque esses dois é que são casados. Então a gente tem a lógica da traição. Mas o Machado avança aqui, ó, na relação do Camilo com Vilela, porque ele pega um outro valor social, a amizade. Olha o que eu acabei de falar aqui, ó, dos valores sociais. Opa! Então, caramba, eu quero fazer assim, ó. Na verdade, deixa eu ficar com o Machado aqui, ó, bonitão. Essa crítica aí, ó. Então a gente não vai ficar pensando só, presta atenção, nem aqui, nem no caso da Vale, nem no Memórias Póstumas. A gente não vai ficar pensando só nos valores sociais ligados ao casamento. É esse o Jump of the Cat do Machado de Assis, o tchan do negócio. O tchan do negócio é esse aqui, ó. Entender que na crítica do Machado de Assis a essa idealização, ó, é o tchan. Não, tá difícil escrever hoje, hein? Ó, esse é o tchan do negócio. Na crítica aos valores sociais que o Machado estabelece, tem muitas coisas em jogo. Muitas coisas em jogo. Então o Camilo, que é o melhor amigo do Vilela, trai essa amizade, e a Rita, que é casada com o Vilela, trai o marido. E o Camilo se interessa por uma mulher que é casada, né? O conto começa já com a ida dela cartomante, depois da chegada de cartas anônimas na casa do casal, né, do Vilela. E daí o Machado volta para nos contar toda a origem dessa história. E é aí que a coisa ganha mais força ainda. Por quê? Porque quando, beleza, Vilela chega de Portugal com a Rita, quando eles se conhecem, o Camilo e a Rita, a gente mergulha na mente dele. Então aqui há a sondagem psicológica. E essa sondagem psicológica ela é sobretudo para sabermos o que pensa o Camilo. Em certa medida, um pouco da Rita, mas é aqui, ó. É o Camilo a grande figura. E o Vilela é uma personagem que está ali como uma referência só. E lá está, desde o começo, o Camilo pensando naquela mulher como uma mulher bonita e interessado nela. Tudo bem. A amizade está lá, dos três. Morre a mãe do Camilo. Quando a mãe do Camilo morre, isso é uma tragédia, o narrador fala isso, né? Narrador em terceira pessoa, onisciente, está observando ali. Nessa morte da mãe do Camilo, o que o Vilela vai fazer? Ele vai cuidar de tudo. Ele vai cuidar das custas do enterro, ele vai cuidar porque o Camilo não, o Camilo é sabe, um nada assim, pessoa, né, sem posses, sem. E o amigo fala: bicho, fica aqui em casa, tranquilo, eu cuido de tudo. Ele que vai cuidar do enterro, do inventário, dos sufrágios, que são todos os gastos ali. E o Camilo fica com a Rita, né, esse tempo. E a Rita não vai ser uma mulher que inicialmente se oferecerá a ele. Não é à toa que tem uma passagem no conto que é assim: ela era sua enfermeira moral, quase uma irmã. Ela era sua enfermeira moral, então ela não estava se oferecendo para ele, ela estava cuidando do melhor amigo do marido.
Vocês lembram que no começo ela fala, quando conhece o Camilo, nossa, é o senhor? Imagina como meu marido é seu amigo, fala sempre do senhor. Ela é a sua enfermeira moral, quase uma irmã, mas principalmente ela é mulher bonita. Então esse mas, principalmente ela é mulher bonita, é a mente do... Ela era a sua enfermeira moral, quase uma irmã. Como ela age com o Camilo? Beleza. Como que o Camilo reage a isso? Tá tudo bem ela ser assim comigo, mas principalmente ela é mulher bonita. Então ele tá lá com interesse despertado por ela. É terrível isso. É terrível. E aí temos um dos pontos chaves do realismo, que é o do realismo nos apresentar aquilo que é condenável. Então essas atitudes são completamente condenáveis. Não à toa esse conto ele tem um fundo moralizante, né? Terrível, seja na época, seja hoje. Hoje incorreria em crime. Na época não, porque o Vilela ele alegaria legítima defesa da honra. Então é quase como se o Machado dissesse o seguinte: olha o que acontece com quem age dessa maneira aí dos dois. Beleza? E chegam as cartas anônimas, Camilo para de frequentar então a casa do Vilela. Opa, alguém descobriu. E vai acabar nos denunciando. O início do conto, Rita vai a cartomante, e o pior é que a Rita não vai para perguntar para a cartomante se o Vilela, o marido, sabe de tudo. Ela vai para perguntar se o Camilo ainda a ama, já que ele parou de frequentar a casa dela. Meu Deus do céu. Então, o Machado coloca tanto a Rita quanto o Camilo como dois idiotas, né? Nossa, Marcelo, mas é muito duro você falar isso. Duro? Não, eu estou reproduzindo a percepção do Machado. Veja como ele descreve a Rita, quando ele nos apresenta ela como uma personagem, né, entrando ali na origem da história. Ele fala que o Vilela casara-se com uma dama formosa e tonta. Dama, porque não é uma mulher qualquer da sociedade, uma mulher de alto nível, formosa, ela é muito mais que bonita, mas é tonta. E até que Camilo para de frequentar a casa dos dois lá, né? Ela fala, não, você tem que ir lá para ver como é que ele tá, porque ao mesmo tempo o Vilela muda de comportamento. Fica mais sombrio, mais calado. Pergunta pro Camilo, por que você não tá mais vindo aqui em casa? Aí o Camilo fala, não, uma paixãozinha que eu arrumei aí e tal. Até que chega uma carta para o Camilo no trabalho dele. Ele é funcionário público. Lembrando que nessa época ser funcionário público era estar num extrato social muito mais baixo. Vem já a nossa casa, preciso falar-te sem demora. Aí o Camilo pega o bilhete, fala, caramba, vou ou não vou, vou ou não vou. Decide ir. Eis que a carroça dele quebra exatamente na frente da casa da cartomante. Aí pinta essa personagem que não pode ser considerada uma personagem qualquer, sobretudo porque é ela que dá título, né, ao conto. Então, eis que surge a cartomante. E nessa hora o Camilo pergunta para a cartomante, né? Ó, tô querendo saber aí o que está acontecendo. A cartomante vai lá colocando as cartas, até que ela, num dado momento, chega e fala assim: olha, as cartas me dizem o seguinte, fica tranquilo, né? Não vai acontecer nada de mal. Ela te ama muito, você a ama muito. Ele, o terceiro, não sabe de nada. Então ela fala isso. Só que depois ela fala assim que é fundamental ele ter muito cuidado, ter prudência, porque tem muita inveja, muito despeito e tal. Então ela fala duas coisas, presta atenção. Ela fala duas coisas. Tem muita gente que lê o conto, você que já teve aula comigo desse conto, já me viu analisando esse conto e que está aqui agora, e você que não viu nada antes comigo, está vendo só agora, lembre-se que ela fala duas coisas. Ele acredita no que ele quer. Então, ao invés de ele pensar em ser prudente, porque ela falou para ser prudente, em tomar cuidado, porque ela falou para ter cuidado, ao invés dele se preocupar com as invejas e os despeitos,
ele fica com a primeira coisa que ela fala. Marcelo, por que ela fala duas coisas? Porque quem tem que tomar a decisão é ele. Tipo, ó, você quer continuar acreditando nessa mentira que você construiu para sua vida? Beleza, segue, não vai acontecer nada. Agora, você quer mudar de atitude e começar a, enfim, de uma vez por todas, agir conforme os valores sociais corretos? Então, cuidado. Tenha cautela, né? O conto é um retrato da sociedade da época, lembrando que eles eram publicados em jornais. Então, o leitor desse conto, ele era um leitor ali dos jornais, os jornais traziam esses acontecimentos. Lá segue o Camilo, paga a cartomante, desce. Eu falei que a carroça quebrou na frente da casa cartomante, né? Tô com essa impressão. Na verdade, não. Na verdade, tem uma carroça, né, quebrada na frente e tal. E aí ele para. Quando ele desce essa outra carroça que já está fora do caminho, ele segue. Vejam que, presta muita atenção nisso, nesse momento ele está com o espírito alegre, ele está feliz. O cara é tão tonto que não passou pela cabeça dele que o Vilela está lá esperando ele para matá-lo. Na verdade, passou pela cabeça dele, né? Ele cogita ir armado e ele fala: eu vou lá, vou nada, o cara vai me matar, né? Aí ele depois desiste de ir armado. Nossa, Marcelo, que loucura ir armado, né? Mas aí é uma lógica da sociedade da época. Não seria uma lógica hoje, né? Mas é a lógica da sociedade da época. Ele está alegre, ele está feliz, de espírito leve, e ele cogita voltar à antiga assiduidade na casa do Vilela. Ou seja, o cara só parou de ir à casa do outro e ficar com a mulher do outro porque surgem as cartas anônimas. Vem a cartomante e diz que está tudo bem, ele está indo para a casa do Vilela pensando assim: nossa, vou voltar a frequentar a casa do cara e voltar a ficar com a mulher do cara. Quando ele chega, o que acontece? Encontra a Rita morta e pá, com 2 tiros de revólver, o Vilela o mata. Então, por isso que eu disse que o conto ele tem um caráter moralizante. E a cartomante, ela entra aqui como uma personagem de certa maneira vista de modo negativo, né? Se você tem que recorrer a uma cartomante é porque você está fazendo coisa errada, né? Então, fiquem com esses pontos principais aí do nosso conto A Cartomante. Beijo, muito obrigado pela aula, até o próximo episódio.